Fala galerinha, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui e agora vamos falar um pouquinho de Unicamp, né? Quer acompanhar as nossas revisões dos outros vestibulares? Tem vídeo aí de Unesp, tem vídeo de FUVEST, tem material que a gente disponibilizou para você estudar nessa reta final e a gente não podia fazer diferente com a Unicamp. Então você que vai prestar aí a Unicamp sabe já que a prova da Unicamp é diferente, porque não é a dissertação argumentativa que vai ser cobrada. Então vamos se preparar aí, vamos nos preparar, né, para essa prova da Unicamp para a gente arrebentar na redação. Primeira dica fundamental que eu tenho para trazer para vocês, galera. Para arrasar na redação da Unicamp, a gente tem que ficar muito atento à estrutura, tá? Então essa é a primeira dica. Então, não se preocupe apenas com o conteúdo, não se preocupe apenas com o tema, tá? Foque na estrutura. Em 2019, por exemplo, era mais importante obedecer à forma abaixo-assinado do que ter repertório para discutir o tema doutrinação ideológica na sala de aula. O conteúdo do texto é sim importante, mas a estrutura é muito mais importante. Então, por exemplo, poxa, se eu tenho que escrever uma carta, não importa se é uma carta pessoal, argumentativa, de reclamação de leitor. O que é a estrutura de uma carta? Local e data lá em cima, vocativo, o texto, despedir e assinatura. No caso do abaixo-assinado, é um texto em que a gente está convocando as pessoas para participarem desse documento assinado, reivindicando alguma questão, normalmente de ordem pública, política. Então, foco na estrutura é essencial para uma boa redação da Unicamp, beleza? Outro ponto necessário, estude gêneros textuais. É meio óbvio isso, né? Mas a gente tem que ter contato com diferentes gêneros para a gente conseguir fazer uma boa prova da Unicamp. Então a redação da Unicamp ela costuma ser bem ousada em termos de proposta, né? Tanto que em 2020 a gente teve uma proposta do gênero podcast, que era uma das opções. Inclusive a gente vai colocar um link aqui com a proposta para você ler a proposta completa, ver o texto da coletânea e ver ali algumas orientações do que se esperaria dos alunos na hora de escrever esse podcast. Então a Unicamp costuma ser bem ousada nos gêneros. Então, se você não sabe ainda como se preparar para um gênero ou outro, faça aí uma tabela com os principais para aprender a diferenciá-los. Mesmo dos tradicionais, um editorial, artigo de opinião, até outros gêneros. Qual que é a diferença, por exemplo, de um podcast para um post numa rede social como o Facebook? Né? Há diferenças? Claro, podcast é um programa que você pode ouvir a hora que quiser por meio de um aplicativo de streaming. Você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir enquanto você arruma a casa, você pode ouvir enquanto você faz um prato, um almoço, uma janta, né? Então existem alguns elementos, diferente de um programa de rádio que eu sei que vai passar ao vivo de manhã, em que eu posso falar bom dia pessoal, bom dia ouvintes, etc. Está começando mais um programa. O podcast, como ele pode ser ouvido em qualquer dia da semana, em qualquer horário, eu não vou usar uma marca de tempo muito definida, bom dia. Não, olá, ouvintes do nosso podcast, né? Porque na verdade, independe, esse programa pode ser ouvido em qualquer horário. Então existem diferenças entre um programa de rádio e um podcast, por exemplo. Ou seja, faça aí uma tabela com os principais, inclusive os mais recentes, né, para conseguir diferenciá-los em termos de linguagem, interlocução, enfim. Outra coisa importante, espere um tema atualíssimo, tá? Então o tema vai ser baseado em algo muito recente e tenha certeza de uma coisa, a coletânea vai oferecer todas as informações para que você desenvolva esse tema. Por que a Unicamp faz isso? Para que você possa focar na estrutura, que é um dos pontos importantes. Então aconteceu muita coisa no Brasil em 2020 e que pode ser pauta de algum gênero textual. O aumento da representatividade política nos vereadores nas eleições municipais, a questão da persistência do racismo estrutural no Brasil pelo assassinato do George Floyd e pelo assassinato daquele homem no supermercado, na rede de supermercado Carrefour, né? Agora, evidentemente, embora não vai ser o recorte temático da Unicamp, essa loucura do cancelamento que está rolando no BBB, mas isso pode servir como gancho para a gente trazer algumas discussões do quanto a nossa sociedade está muito avessa a lidar
com as diferenças. Nós estamos muito reativos com as pessoas. Ou você tem que ter um comportamento de um primor, né? Você tem que ser o bastião da moralidade eternamente, ou então você é o cancelado da vez. Obviamente que nós não estamos falando aqui de pessoas que praticam atos criminosos, né? Mas será que realmente faz sentido esse bloqueio, esse cancelamento, esse boicote, essa violência que as pessoas estão sofrendo e recebendo, né? Enfim, então ficar atento às coisas recentes que ocorreram em 2020, porque o tema e o recorte e o assunto vai ser muito atual. Vai ter um texto lá da coletânea para que você leia e entenda o contexto daquilo que se está tratando, para que o seu foco seja na estrutura, lembre-se disso, tá? Outro ponto importante, será que eu estou vivendo ou apenas escrevendo textos dissertativos e argumentativos? E aí? Né? A gente sabe que na maior parte das vezes a gente passa o ano inteiro falando sobre dissertação, em geral Enem, ok, mas existem outras provas, existem outros gêneros, né? Então, vamos lembrar de um ponto bem óbvio também, nem tudo que existe é texto dissertativo e argumentativo, beleza? Tudo bem? Então, se você se deparar com um post de Facebook de 5 linhas na hora da prova, não vai fazer sentido você escrever uma dissertação, uma microdissertação, porque não faz sentido considerando uma marca de interlocução que normalmente a gente vê no gênero post de um Facebook. Post sou eu ali comentando, olha pessoal, eu não concordo com essa visão, eu concordo com esse ponto de vista, para mim o comportamento dessa pessoa é extremamente tóxico por tal e tal motivo. Não vai haver por que usar palavras muito rebuscadas se eu estou escrevendo em uma rede social em que se espera de mim um diálogo e uma escrita mais espontânea, tá? Então fique atento ao gênero e às características desse gênero. Então primeiro pense na forma e depois no conteúdo. A gente vai bater bastante nessa tecla falando de Unicamp. Então dicas importantes aqui para você não esquecer na hora de fazer a prova da Unicamp e escolher o gênero. Um ponto importante, saiba diferenciar tipo textual de gênero textual. Mas eu não sei qual é a diferença. Então vamos lá. Se você pega, por exemplo, uma receita que vai passar no programa da Ana Maria Braga, ou uma receita que algum ex-masterchef está fazendo no canal dele ou dela no YouTube, ou naquele livro antigo que a gente tem em casa, que está até com a página amarela de receita, tudo é receita, vocês concordam? O que caracteriza o gênero receita? Ingrediente e modo de preparo, não é? Mas vocês concordam que a receita que a Ana Maria ensina no programa vai ser trabalhada de uma determinada forma? TV tem tempo rápido, né? Não pode ficar 40, 50 minutos lá ensinando a fazer uma receita. Então, lá no programa ao vivo, você tem as várias etapas da receita prontas. Então, ela tem ali o ingrediente para misturar a farinha, ela mistura um pouquinho, daqui a pouco a massa está pronta, daqui a pouco a massa já está na forma, daqui a pouco tem o bolo saindo da forma. E as 4 etapas já estão previamente prontas. No caso de um vídeo do YouTube, ele vai ter a edição. Então, mesmo que a receita toda seja gravada, vão aparecer recortes para que a gente veja o processo de elaboração da receita. E no livro, talvez eu não tenha nem imagem, eu tenha só o texto escrito com os ingredientes e modo de preparo. Isso significa o quê? Que o gênero textual, pessoal, ele tem algumas características que são estáveis da escrita. Por isso que eu falei ali atrás, o que uma carta tem? Uma carta vai ter local e data, vocativo, o texto, a despedida e a assinatura, certo? Mas se eu estou escrevendo uma carta para um grande amigo que eu não encontrei, não vi esse ano, por exemplo, por conta da pandemia. Então vamos supor que por conta da pandemia você passou um ano sem se encontrar com seus grandes amigos e você resolve escrever uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, ou um e-mail para esse amigo. Né? Concorda que o conteúdo e a forma como eu vou articular a minha linguagem para esse amigo ou amiga que eu não vi durante esse ano da pandemia vai ser diferente, por exemplo, se a proposta me pedir para escrever uma mensagem no número do WhatsApp oficial da prefeitura da sua cidade, solicitando um investimento em campanhas para que as pessoas respeitem o distanciamento social. Então veja que eu tenho 2 estruturas. Você vai escrever uma mensagem para o WhatsApp. Uma é para um amigo ou uma amiga com quem você não teve a oportunidade de se encontrar presencialmente no ano de 2020 por conta da pandemia.
E nessa mensagem você vai falar do quanto essa amizade foi importante nesse momento, ou se vocês se afastaram nesse momento, enfim. Então eu vou falar, oi fulano, né? Estou mandando essa mensagem porque faz 10 meses que a gente não se encontra pessoalmente e eu gostaria de dizer o quanto isso impactou a minha rotina e o meu cotidiano. Ou então, estou mandando essa mensagem para evidenciar e reforçar o quanto a nossa amizade foi fundamental nesse processo de distanciamento, enfim. Agora, eu tenho a mesma coisa, você tem o número do WhatsApp oficial da prefeitura da sua cidade e você tem visto os casos de Covid aumentarem pela falta de comprometimento dos moradores. Então, nessa mensagem, você vai pedir para que o prefeito ou a prefeita amplie as campanhas e as ações para a manutenção do distanciamento social. Veja que eu tenho mensagem do WhatsApp nos dois casos, esse é o gênero. Né? Então, eu não vou na mensagem do WhatsApp, por exemplo, colocar São Paulo, dia 2 de fevereiro de 2021. Não, porque no WhatsApp a gente não faz isso. Então eu já vou começar com a mensagem, só que a interlocução que eu vou usar para falar com esse amigo ou amiga que eu não vejo durante 10 meses, ou a interlocução e o vocabulário que eu vou usar para mandar essa mensagem para o prefeito ou para a prefeita da cidade são diferentes. Então, o gênero ele vai ter aquelas características específicas. E o que é o tipo textual? São características que podem aparecer naquele gênero. Por exemplo, se você escrever uma carta, né, para alguém, vai ter partes dessa carta em que você vai contar alguma história pessoal? Vai ter uma parte narrativa? Vai. Mas o gênero virou narração? Não, não é um conto que eu estou escrevendo, é uma carta. E se em algum momento da carta você resolver argumentar sobre os motivos que têm feito as pessoas não respeitarem o distanciamento social e as medidas de prevenção? Você está argumentando, dissertando, mas o seu texto é uma dissertação argumentativa? Não, o seu texto continua sendo do gênero carta. Então, só para entender, gênero textual é o conjunto. Quando eu bato o olho naquele texto, eu sei que ele pertence ao gênero carta, ao gênero post de Instagram, ao gênero tweet, ao gênero mensagem de WhatsApp, enfim, porque existem características gerais daquele texto, como marcas de interlocução e a estrutura, que a gente falou muito aqui agora há pouco, que são importantes nessa avaliação. O que é o tipo textual? Dentro do seu texto, pode ter algum momento em que você está argumentando, mas o seu gênero continua sendo carta, não é uma dissertação. Pode ser que em algum momento no seu texto você tenha que narrar algum episódio que tenha acontecido com você. O gênero continua sendo carta. Então vejam muito bem e entendam a diferença entre gênero textual e tipo textual. Segunda dica, leia a coletânea e identifique as tarefas propostas. Depois no link que a gente vai deixar aqui embaixo no vídeo com a proposta do podcast da Unicamp, vocês vão ver que tem letra. Então você vai fazer A, B e C. Identifique as tarefas e na hora de planejar sua redação, veja se você está cumprindo com essas 3 tarefas. Isso é fundamental para você ter uma boa nota também na proposta da Unicamp. E por fim, foco na estrutura para não fugir ao gênero proposto e seja o mais autêntico, a mais autêntica possível. Então, busque realmente incorporar esse personagem e se ver naquela situação. Se eu realmente estivesse nessa situação para escrever esse texto nesse contexto, como ele seria? Quanto mais você comprar a ideia da proposta que está sendo pedida, maiores são suas chances de ter uma boa nota. Tudo bem? Beleza, e aí, só para a gente fechar, depois a gente vai fazer isso como um post, mas olha aqui uma possível proposta. Por exemplo, você usa muito Instagram? É bem provável que você tenha essa rede social e veja muitas publicações, os stories, enfim. E se a proposta pedir um post nessa rede social, você saberia como escrever? Então vamos dar uma olhada aqui numa rede, num perfil que realmente existe, tá? Em 6 de janeiro de 2020, a conta Brasil Fed Covid, que denuncia aglomerações, publicou um vídeo com a seguinte legenda: Lagoa da Covid. Nem precisamos nos esforçar muito para explicar os números assustadores da Covid em Santa Catarina. Que tal um passeio pela Lagoa da Conceição em Florianópolis nesta noite, né? E aí tem lá governador Moisés, tem aí os perfis das pessoas, tá? Então você tem esse perfil, eu acredito que a data aqui seja outra, acho que é 2021, tá? Mas enfim, existe esse perfil que denuncia aglomerações e que publicou um vídeo aí com essa legenda. Então veja que aqui
eu tenho o post em si. Se a gente for olhar então características do gênero post, né, no Insta, nós poderíamos dizer que a gente tem uma frase, normalmente uma primeira frase do post que é curta e que vai prender o usuário. Porque como a gente está o tempo todo ali, né, scrollando a tela, rolando a tela para ver posts diferentes, a gente vai parar em qual post? Naquele que nos chamar a atenção. Então a gente vai ficar preso à leitura de um determinado post quando aquilo for atraente de alguma forma. Então eu tenho ali uma imagem e alguma primeira frase que já tenta nos prender para que a gente leia todo o conteúdo. Texto tem que ser provocador e que chame para uma ação, porque o objetivo nesse caso é denunciar e causar revolta no interlocutor e o fazer agir. Texto vai ser muito atual, então, afinal de contas, a internet nunca esquece, mas funciona freneticamente 24 horas por dia. Então, aquele post é um post sempre muito atual. Marcar os arrobas aí das entidades competentes por resolver o problema. E hashtags curtas, mais fáceis de serem encontradas nas pesquisas e que tenham a ver com o assunto. Aqui a gente está dando, claro, uma apenas possibilidade de uma proposta. Então, a partir de um fato real, que é esse perfil que existe, e algumas dessas características, né, do gênero post, a gente sugeriu aqui, se você quiser tentar escrever esse gênero, ou pelo menos pensar sobre ele, uma pequena proposta. Então, a gente tem uma imagem aqui de uma família com pouquíssimos recursos, em que a mãe está aí tentando estudar com as filhas. Então a foto acima mostra uma família no contexto das aulas online, que é óbvio que quem não tem internet, não tem recursos, não vai poder acompanhar as aulas remotas. Imagine que você fará uma denúncia sobre a situação retratada e postará no Instagram, seguindo as características do gênero. Então, o que se espera? Que você dê uma olhada nessa característica do post e a partir da imagem colocar, escrever um texto, né, seguindo as características do gênero e fazendo uma denúncia sobre a situação retratada para você fazer um post. Então não é um texto gigantesco, né, mas é um texto em que a gente vai de forma bastante incisiva denunciar o quanto 2020 foi um ano que evidenciou desigualdades e dividiu as pessoas, né, entre aquelas mais e menos privilegiadas. Bom, no fim das contas, o mais importante então, nessa reta final antes da prova da Unicamp, é você ser o mais orgânico possível, né? Acreditar no seu conhecimento, fazer uma boa leitura da coletânea e parafraseá-la, nunca copie os textos da coletânea e entender a estrutura do gênero que está sendo solicitado para você. Siga esses passos e vai ser muito sucesso, tá joia? Depois esse material também vai se tornar um e-book para vocês poderem ler com mais calma, aí na semana da prova, enfim. Se tiverem alguma sugestão, inclusive de gênero, ou alguma dúvida sobre a Unicamp que a gente não tenha trazido aqui, acompanhe aí as nossas redes sociais, aqui no canal do YouTube, acompanhe os nossos Instas, porque a gente vai trazer ainda mais algumas dicas até a prova da Unicamp acontecer. Fechou, galera? Bons estudos, espero que esse conteúdo seja válido para vocês. Se curtiram, compartilhem com a galera para a gente fazer uma rede de estudos aí aberta e conseguir ajudá-los aí e ajudá-las a conquistar essa vaga tão desejada na prova. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!